Paulo chama Timóteo, coloca Timóteo na obra de Deus. E é maravilhoso porque ele cuida de Timóteo como filho na fé. Aqui nós já entramos no nosso primeiro personagem. A primeira coisa que eu preciso que você entenda: você tem um chamado, você tem um propósito dado específico por Deus. Você só precisa colocar o seu coração nisso e pode ter certeza que Deus vai fazer. Timóteo é maravilhoso porque quando eu olho para Timóteo, eu percebo alguém um tanto quanto inseguro naquilo que ele vai fazer. Timóteo, ele foi chamado por Paulo em Atos 16 e ele era filho de uma judia com um pai grego. Quando Timóteo é chamado por Paulo, ele tinha bom testemunho na localidade, os irmãos recomendavam ele como alguém especial na fé. Paulo chama Timóteo para caminhar ao lado dele, para servir, para ir na viagem missionária. E a primeira coisa que eu preciso que você entenda: Deus tem um chamado na sua vida, mas assim como Timóteo, você precisa ser submisso àquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe qual é a primeira coisa que Paulo faz com Timóteo? Timóteo, ele era um filho de pai grego com uma mãe judia. Ele ia pregar para alguns judeus que eram da circuncisão. Então, Paulo pega Timóteo ali com seus 17, 18 anos, e para que não haja mau testemunho, Paulo circuncida Timóteo como filho. E a circuncisão era terrível, algo que acontecia com as crianças. Imagina a dor de Timóteo, imagina o quanto ele deve ter sentido isso. Mas a verdade é que, para cumprir os propósitos de Deus na minha vida, vale a pena eu me submeter aos processos que Ele tem para aquilo que eu vou fazer. Timóteo, ele se submete a Paulo. A primeira lição que eu tenho para você, adolescente, é: se você quer ser usado por Deus, se você quer caminhar um caminho de justiça, honrar o nome do Senhor, se submeta aos seus líderes, se submeta às suas lideranças, se submeta aos seus pastores, se submeta essencialmente àquilo que Deus tem falado para a sua vida. Diga não a uma vida de pecado, diga sim a uma vida aos pés do Senhor Jesus. Decida se submeter ao Senhor, decida falar: Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Eu olho para a palavra: qual que é a vontade do Senhor? Maldito aquele que se assenta na roda dos escarnecedores. Eu não vou mais me assentar naquele lugar onde Deus não é glorificado. E se submeta à palavra. O seu líder fala para você adolescente que com o auge dos seus 14 anos acha que você já pode namorar e casar. Seu líder fala para você: cara, você tem que amadurecer, não está no tempo, você não pode fazer isso, você vai casar? Não, mas eu quero namorar. Está errado. No auge dos seus 14 anos, quando o seu líder fala para você: adolescente, não namora, coloque o rabinho entre as pernas, fale: Senhor, eu vou esperar aquilo que tu tem de melhor para a minha vida. Amém. Quando o seu líder falar com você, falar: cara, você tem orado pouco, né? Não vem falar: não, mas eu oro tanto dia. Não, fala assim: eu preciso orar mais. Quando o seu líder vier falar para você: eu quero que você faça tal coisa, seja o primeiro a estar submisso e pronto para responder sim para aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, adolescente, irmão que está me ouvindo. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é: submeta-se àquilo que Deus tem para a sua vida. Submeta-se à palavra, submeta-se às suas lideranças, submeta-se ao propósito que Deus tem para a sua vida. E veja tudo aquilo que Ele fará através de você. Glória a Deus, meus irmãos, amém? Esse é um pouquinho mais pesado para os adolescentes, mas Deus fala. A palavra de Deus que mostra isso. A segunda coisa que eu tenho para dizer para você é: não duvide. Não duvide que Deus quer fazer. Não duvide que Deus quer te usar. Não duvide que Deus quer te colocar. Deus, Ele te chama e é extraordinário, porque olha só, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8 vai falar o seguinte: este mandamento eu te dou, meu filho, que segundo as profecias que houveram acerca de ti, milites uma boa milícia, conservando a fé, a boa consciência, que alguns rejeitaram, fazendo naufrágios na fé. Segundo as profecias que houveram acerca de ti, segundo aquilo que alguém já falou acerca de você, segundo aquilo que a palavra fala sobre você, creia. Ele fala: meu filho Timóteo, combata um bom combate, segundo aquilo que você já ouviu. Deus tem planos, Deus tem propósitos, mas a verdade é que, se nós não decidirmos combater o combate que Deus nos deu, absolutamente nada vai acontecer. Eu não sei se você já conheceu aquela pessoa. Eu já fui em vários evangelismos, nós somos coordenadores de evangelismo na cidade de Xanxerê, e às vezes a gente chega numa casa, bate e fala: cara, eu pregava. Fala: sério? E onde é que você congrega? E a gente pergunta:
E aí, tudo bem? Tudo certo? Ah, tudo certo, meu, já fui na tua igreja, sério, eu cantava no grupo de louvor. Sério, por que eu nunca estive lá? Porque faz alguns anos que eu tô afastado do Senhor. Nós temos um testemunho maravilhoso de uma casa que um outro pastor chegou e ele contou pra gente. Um dia ele chegou numa casa, ele começou a conversar com o Senhor, e aí ele falou assim, eu tenho o dom da palavra. Disse, amém, glória a Deus. E aí eles queriam evangelizar o Senhor, porque ele estava distante da igreja. E ele começou a pregar para eles, começou a falar, não, porque a palavra de Deus vai falar isso, vai falar aquilo, vai falar isso, aquilo. Aí de repente o pastor Ronaldo fala que Deus encheu ele de autoridade. E ele se levanta naquele lugar e fala, meu irmão, eu sei que é a sua casa, eu sei que é o seu lugar, mas é o Espírito Santo quem está falando comigo. Se Deus te deu esse dom, se Deus fez isso através da sua vida, se Deus te levantou, por que é que nós tivemos que passar e pregar para os seus inquilinos aqui embaixo? Por que eles não se converteram ainda? Sendo que você fala que você tem tantos dons. A verdade é que se nós não nos posicionarmos, se nós não nos colocarmos à disposição de Deus, não importa o quão grandes sejam as promessas, não importa o quão grandes sejam as profecias, se nós não militarmos na fé, se nós não batalharmos, a verdade é que nós seremos acumuladores e acumuladores de profecias, sonhos, mas Deus não tem apenas sonhos para a sua vida, Deus tem uma realidade para a sua vida, meu irmão. Aleluia. Paulo vai falar a Timóteo, segundo aquilo que já foi falado acerca de ti. Milite um bom combate, se submeta àquilo que Deus tem para a sua vida, decida viver os planos de Deus e tenha certeza que Deus fará algo extraordinário através da sua vida. Outra coisa que nós precisamos é nos entregar ao chamado de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, 6 a 7 vai dizer o seguinte: por isso eu te lembro que despertes o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Aleluia. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos confiar naquilo que Deus está fazendo. O grande problema é que nós ouvimos a voz de Deus, Deus fala conosco, amém, glória a Deus, vai acontecer, glória a Deus, amém. Você começa a fazer, mas de repente parece que a gente já esqueceu daquilo que Deus falou para a gente lá atrás. Parece que a gente já esqueceu daquilo que Deus colocou para as nossas vidas. Timóteo precisa ser várias e várias vezes lembrado daquilo que Deus tinha para a vida dele. E hoje eu venho para te lembrar que Deus tem propósitos, Deus tem sonhos, Deus tem promessas. Algo extraordinário que aconteceu comigo e com a minha esposa essa semana. Essa semana, quinta-feira, eu fui cortar o cabelo. De manhã tem uma barbearia aqui de alguns irmãos da igreja. Nós vamos lá uma vez, 2 vezes no mês, a gente faz um devocional com os irmãos, faz um tempo de oração com eles. Mas dessa vez eu fui só para cortar meu cabelo. E no mesmo horário que eu tinha marcado para cortar o cabelo, tinha um presbítero da nossa igreja lá, o presbítero Antônio, um homem de Deus, um homem que Deus usa, um homem, sabe, daqueles que ele olha para você e fala, cara, por que você está parando se Deus tem tanta coisa para sua vida? E eu estava cortando o cabelo, lá conversando com eles, de repente eu fui conversar com o dono do lugar, ele era genro do irmão Antônio. O irmão Antônio falou, podemos orar? No meio de todo mundo. Tinha algumas pessoas lá e amém, vamos orar. Nós pensamos, ele vai orar por nós, nós vamos se despedir. O Antônio, ele começou a orar. Senhor, nós te agradecemos, começou a orar. De repente ele começou a ser tomado pelo Espírito Santo. De repente ele começou a fluir em línguas, de repente ele começou a falar em mistérios, de repente ele começou a falar aquilo que Deus tinha. E quando eu percebi, eu estava de olho fechado, eu abri o olho por um momento e o irmão Antônio estava apontando o dedo para mim. Ele estava aqui, na minha frente, falando e relembrando todas as promessas que Deus já tinha falado sobre a minha vida. E falando, e minha esposa estava junto. Ele começou a falar, começou a profetizar, começou a reafirmar tudo aquilo que eu já ouvi várias e várias vezes. Só que de repente eu percebia que a verdade é que não é que Deus deixa de falar, não é que Deus não quer cumprir. A verdade é que nós nos esquecemos muitas vezes dos planos e das promessas de Deus para a nossa vida. Muitas vezes fica guardado numa gaveta. Deus fala, vai fazer, e você, amém, glória a Deus, só que você para. Deus vai fazer, amém, glória a Deus, você para de repente. Hoje Deus quer fazer você sair daqui lembrando daquilo que Ele tem para a sua vida. Hoje você vai sair daqui com o coração pulsando pelo Senhor, orando por pessoas, clamando por pessoas, pregando o Evangelho do Senhor. Deus quer te lembrar, meu irmão. Sabe qual que é a temática de 2 Timóteo? Pregue o Evangelho. Paulo está lembrando ele daquilo que ele precisava fazer. Hoje eu venho te lembrar, Deus tem uma vocação, Deus tem sonhos, Deus tem propósitos.
mas você precisa colocar o seu coração nisso e veja aquilo que Deus vai fazer. Mas eu continuo falando desses personagens. Eu gosto muito também de João Marcos. João Marcos, ele começa a sua trajetória muito bem. Ele começa a sua trajetória de maneira extraordinária. Ele começa o seu ministério logo junto com Paulo e com Barnabé. Quem dirá a gente, né? Obreiros começar com mentores tão bons assim. Ele começa com pastores, com pessoas extraordinárias ao lado. O problema é que no meio da caminhada, João Marcos ele decide voltar. Ele abandona aquilo que Deus tinha para a vida dele. Nós olhamos para ele muitas vezes como alguém que é fujão, como alguém que desiste, como alguém que para no meio da caminhada, como alguém que Deus chama, Deus coloca uma vocação, mas ele decide parar, ele decide voltar. João Marcos, ele foi acometido de algo no meio da primeira viagem missionária e voltou. João Marcos, ele foi paralisado pelo medo. João Marcos, ele foi paralisado pelo medo daquilo que estava cercando ele. João Marcos, ele foi paralisado por talvez um senso de covardia no coração dele. Alguns escritores vão falar que ele tinha medo da região que eles iam pregar. Alguns escritores vão falar que ele não tinha desejo de pregar aqueles que não eram judeus. Mas o que importa é que ele começou muito bem, mas de repente ele paralisou. Eu não sei se você conhece alguém assim. Sabe aquela pessoa que a gente traz na igreja? Aquela pessoa que começa muito bem, que começa a vir nos encontros, começa a participar, começa a ser ativo naquilo que Deus está fazendo. A gente percebe, Deus vai usar essa pessoa, as coisas vão acontecer, vai fluir, vai explodir, Deus vai começar a usar ela, vai ser usada para a glória de Deus. De repente, murcha. Aquela pessoa inconstante, sabe? Sabe adolescente? Quando você vem no encontro, Deus te enche de poder, você volta para casa pensando, agora eu vou pregar para todo mundo na minha escola amanhã. Agora as coisas vão acontecer, Deus vai mover. Só que quando você chega lá na escola, você pensa, Deus pode mover amanhã. Você começa a planejar, fazer sonhos, começa muito bem, mas de repente no meio do caminho você trava. A verdade é que nós conhecemos muitos Joãos desse jeito. Talvez nós sejamos esses Joãos. Talvez Deus tenha te dado uma vocação específica. Talvez você seja a pessoa que fala, mas eu já busquei muito mais a Deus. Talvez você seja a pessoa que fala, mas eu já amei muito mais o Senhor. Talvez você seja a pessoa que fala, eu já gastei muito mais tempo aos pés do Senhor.